meio imundo demais. Vou pegar um limpinho, vai. Essa ceninha de amarrar o avental. Meu avô é isso, ele tinha uma padaria em Avaré, né? E acho que para além do meu avô tem a história do pão mesmo na família, né? Meu pai, quando eu tinha uns 12 anos, a gente se mudou para Campinas, a gente vivia em Teresina, eu sou de Teresina. E aí ele começou a vender pão na porta da minha escola, assim, porque não tinha uma profissão, quer dizer, a profissão dele, como ele tinha acabado de se mudar, não estava inserido no mercado, falou, vai vender pão na escola, ele sabia fazer pão. E eu tinha 8 anos. E aquilo ficou na minha memória, né, como é sempre uma possibilidade, assim, nunca imaginei que eu fosse virar padeiro. Nunca esperei que isso fosse... Imagina, eu sou formado em psicologia, amputado de braço desde 2006 num acidente de carro. E aí, tipo, o meu filho ia nascer em 2016. Em julho ele ia nascer. E eu tava na clínica, mas a clínica tava devagar, depois de ter passado pelo esporte de alto rendimento. Eu comecei nadando, depois fui pro triatlon. E aí fiquei mais 3 anos no triatlon. E foi onde eu me destaquei, assim. E aí, tipo, a clínica devagar, tava com 1 ano de clínica, construindo aos poucos aquilo. Falei, preciso de uma alternativa. E aí eu pensei, lógico, vou fazer pão. Eu quero fazer o pão mais saudável possível. Quando você pensa mais saudável, você pensa, então ele tem que ser 100% integral. Eu falei, beleza, 100% integral, mas precisa ser de fermentação natural. Esse é o meu levain. Lindão, borbulhante, tá acordadinho. E eu vivo brigando, entendendo, me relacionando construindo essa relação com o fermento, na verdade. O fermento, a farinha, o tempo, se a farinha tá velha, se a temperatura, cada grau Celsius muda tudo, então é um desafio diário, assim. Um dia antes eu sempre tenho que alimentar ele com mais farinha e água. Tá. Então ele se alimenta de farinha e água. E ele fica... E conforme você alimenta ele cresce, fica feliz, e se você não alimenta ele abaixa e fica meio azedão, assim, fica com um aspecto mais, tipo, tô morrendo, faz alguma coisa. E aí você vai aprendendo a lidar com ele, assim. Eu trato ele como uma das coisas mais importantes pra minha vida. Esse desenho a minha mãe fez pro meu pai naquela época, em 92. Ela era artista plástica, ela é falecida já. E esse e alguns outros desenhos, esse aqui estava no arquivo da minha tia, a gente vendo, eu falei, vou fazer o pão e vamos botar uma imagem, uma marca. Garimpeiro veio de a técnica da fermentação natural, ela tem vários nomes em vários lugares do mundo, então você pode chamar de levain na França, sourdough na Inglaterra ou nos Estados Unidos, massa madre na Itália, fermentação natural aqui. E aí eu descobri que sourdough tinha um sinônimo que era garimpeiro, e aí ficou esse nome, garimpeiro. Pra mim, a farinha branca é uma abominação. Tipo, por quê, né? Qual a diferença da farinha branca para farinha integral? O grão de trigo ele tem 3 partes, basicamente, que é a casca, o endosperma, que é a parte branca ou a parte que é o açúcar da farinha, e o germe do trigo, que é a sementinha que está lá no miolo. A farinha branca, a farinha integral, ela é esse grão inteiro moído. A farinha branca é esse grão inteiro moído e peneirado até ficar só o endosperma, que é a parte branca, que teoricamente seria a comida para o germe comer para brotar, né? Então é só o alimento do embrião, assim, se for pensar. Que é só açúcar. Então a farinha branca é basicamente açúcar. E a farinha integral é todo o poder da vida, ou do trigo inteiro. O glúten é uma cadeia complexa de açúcar, que quando você mistura a água com a farinha, ela ativa o glúten, né? Que vira essa elasticidade do pão. Com o germe e com a casca do grão do trigo, essa cadeia fica um pouco mais quebradiça, mas mesmo assim ela funciona muito bem, então dá para fazer um pão bem legal, aproveitando todo o poder do grão do trigo. A farinha orgânica a gente nem precisa entrar nessa discussão, porque é basicamente você escolher entre a vida e a morte, no sentido de veneno ou não veneno, né? Tanto para planta quanto para gente. Por que raio a gente vai comer uma farinha
que teve veneno utilizado no seu processo, quando você tem a opção de comer uma farinha que não tem veneno, né? Que hoje em dia está tudo mascarado, né? De fitoaditivo, enfim, substâncias cancerígenas, pessoal. E eu queria que ele tivesse um grãozinho crocante dentro. Era um desejo meu, assim, porque eu lembro de quando eu era pequeno, na casa de um amigo, devia ser um Vicky Bold mesmo na época, mas eu tinha essa lembrança de um grãozinho dentro de um pão que eu adorava. Versão brasileira, Baneton. Preço. As pessoas acham que ter filho é o máximo. Eu tive filho, eu escolhi ter filho, eu quis ter o filho, e depois que eu tive filho eu falei, caramba, que é isso, cara? Acabou, minha vida acabou, vai começar outra coisa. E aí você ou vai nessa, ou você não dá conta. Graças a Deus eu tinha uma estrutura psíquica de dar conta de ser o pai que hoje eu tô tentando ser, né? E o Muká é lindo, lógico, né? Assim, meu filho é super iluminado. Acho que ele é um dos grandes responsáveis pelo pão também. O pão hoje está crescendo junto com o Muká. Então quando ele chegou, tipo, precisa dar certo, vai ser isso que é o pão. E eles, é isso, eles estão crescendo juntos, assim. É muito bonito de ver os dois crescendo. Tem que cortar o pãozinho. É isso que deixa ele com topete no final. Vestir a luva no bracinho é engraçado, né? Tcharam! No último festival eu ganhei um tapa-olho de pirata de uma criança. Que ótimo! Porque tem um gancho também, né? Sim. Quer o corto aqui mesmo já? Pode comer? Vamos comer um pedacinho de pão? Tá bom. Olha o vídeo do pão. O vídeo do pão, o Flávio tá filmando, ó. Ele tá ali filmando o vídeo do pão. Enxuga, né? Molha no azeite, enxuga um pouquinho. E come. E come. Tá gostoso? Olha. Joga. E come. O chão tá molhado? Não, tá bem.